Fala pessoal, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Seja muito bem-vindo a mais um Corsino Cast, né? Se você não for inscrito, já se inscreva. Deixa o seu like aí embaixo. E hoje nós temos um convidado mega especial, o Bispo Thales, Bispo da Sara Nossa Terra. E eu sempre falo, nós não temos roteiro, mas quando a gente vai dar início, eu sempre peço, se apresente, quem é você, o que você faz, aí nós vamos decorrer aqui. Beleza? Maravilha, maravilha, Pablo. Que alegria estar aqui com você. É uma honra. É uma honra para mim também, nesse podcast maravilhoso aí. Bom, me chamo Thales Martins, sou bispo da Sara Nossa Terra, tenho 35 anos, casado há 15, sou pai de 2 filhos e também sou empreendedor, fiz faculdade e mestrado na área de contabilidade e administração e, enfim, acima de tudo, um servo de Deus, um homem que procura fazer a vontade de Deus na sua vida. Amém, amém. Eu sempre faço essa perguntinha, né? Você nasceu no berço Shalom, que eles falam que é o berço cristão, né? Ou não? Não. Não? Me converti com 14 anos. Me converti com 14 anos, isso. Há 21 anos atrás eu me converti. Esse processo seu de você novo até os seus 14 anos, como é que foi isso? Você era um jovem tranquilo, empreendedor, já pensava assim, não pensava e tudo mais? Na verdade, assim, a minha vida ali dos 12 aos 14 anos, ela teve uma reviravolta muito grande, né? Minha mãe já tinha tido um casamento com meu pai, que não tinha dado certo, especialmente porque meu pai tinha alguns problemas com álcool e outras coisas, apesar de ser um homem muito inteligente, muito honesto, mas tinha esse problema na nossa vida. E aí minha mãe separou, a gente não era cristão ainda, e minha mãe, passados uns 4 anos, casou novamente. E aí ela casou com um militar do exército, e ele foi transferido para uma cidade do interior, fronteira com o Paraguai, né, lá no Mato Grosso do Sul, Ponta Porã, Mato Grosso do Sul. E ali a gente viveu com ele, até que houve uma nova crise no casamento, e houve uma nova separação por uma outra situação, enfim, adultérios e tal. E aí minha mãe conheceu a Sara Nossa Terra, conheceu na verdade uma célula, passou aí nessa célula e eu fui junto com ela na sequência, aí fui por revisão de vidas, que é o que a gente chama de revisão, que é o encontro com Deus. Até ali, eu sempre gostei muito de adolescente, né? Gostei muito de estudar, fazer esportes, mas eu tinha bastantes problemas na escola, sempre muito revoltado, custoso, dava muito trabalho para minha mãe vivia na escola e sempre procurando uma razão de viver. Sempre procurando um motivo, mesmo com 14 anos. Na verdade, assim, um adendo aqui, com 12 anos, a minha mãe já tinha me levado em tudo quanto é lugar, assim, tipo centro espírita, benzedeira, sabe assim? Benze esse menino aí pra ver se ele acalma. Vai ver se ele sossega vai ver se ele sossega. E tinha um tio nosso que tinha convertido, né? Até hoje é convertido. E aí minha mãe, por fim, tipo, levou nele. Minha mãe também tinha uma certa resistência com crente. Isso 2 anos antes de eu me converter. E aí ele orou, a gente tava falando um pouquinho aqui fora do ar, né? Ele orou e ele me deu uma palavra que tinha tido uma visão, que via que eu era pastor, né? E até no dia, assim, meio que eu caçoei um pouco dele, assim. Tinha esse preconceito. Tipo, isso nunca vai acontecer, você é pastor, você tá doido, né? E também falou outras coisas que já se cumpriram e outras que ainda se cumprem até hoje. Então, passados 2 anos dali, eu fui numa célula, fui num culto, e aí fui para revisão de vidas e realmente minha vida foi transformada, é um retiro, né? Sim. Completamente. E aí iniciou uma nova jornada. Isso você tinha 14. Quando anos. Ele deu a palavra, eu tinha 12. Mas quando você foi, É porque assim, tem aquele jovem que nasce lá dentro e tudo mais, que ele vive os princípios e tudo, só que ele não tem a consciência de, não, eu quero realmente seguir Jesus. E quando você foi lá, você já tinha isso? Você já queria mesmo? Ou foi algo que você aceitou e foi mudando, assim? Quando eu fui, eu queria respostas. Sim. Respostas, né? Respostas para minha família, respostas por ver que meu pai era um cara muito inteligente, estava vivendo uma vida assim, quase que, enfim, não sei se a palavra miserável é muito forte, mas uma vida assim muito complicada. Sim. E eu queria uma resposta também física. Nessa época eu tava com não sei o que é até hoje, eu não sei se é emocional, espiritual, eu tava com muitas dores aqui no peito, no tórax, e tinha feito vários exames e os exames não davam nada. Então, naquela época eu não tinha a palavra emocional ou, né, ansiedade, não sei se era uma dor de ansiedade, se era uma dor espiritual, mas eu queria uma resposta para isso.
E aí eu fui logo nos primeiros cultos, assim, a palavra me falou muito comigo. As palavras do pastor, aquela história de o pastor sabe da tua vida, alguém Sim. contou a vida pro pastor. Realmente Deus foi falando. E esse processo de eu ir pro Revisão, que é o nosso, vamos falar, nosso programa, Sim. que leva a pessoa a rever a sua vida mesmo. E é muito bom, viu, gente? Eu já fiz, já. Já fez a revisão, então Já sabe como é fiz. que é. É um programa completo, Sim. né? Sobre perdão, sobre libertação, sobre quem é Deus, quem é o Espírito Santo, o que Deus tem pra você. Eu acho que não deu 2 semanas do que eu pisei na igreja pra ir pra essa revisão. E aí, realmente, lá no Revisão, Deus falou muito comigo. Então, ali, realmente, eu me converti. Eu não nasci, mas realmente ali eu nunca mais me afastei. Falo isso com muito temor, né? Porque aquele tá em pé, cuide pra que não caia. Mas nunca mais me afastei, permaneci e tô aqui, né? 21 anos depois. E esse seu processo do pós é de 14 anos ali, que é uma fase que você está se descobrindo, a juventude, amigos, influência, a escola e tudo mais. Como que você passou por isso, lidou com isso e tudo mais? Porque 14 anos pra frente é uma fase que você vai descobrindo, né, tudo. Como que foi isso? Então, na verdade, eu me lembro, assim, que assim, Pablo, que eu tive que fazer, assim... todo mundo que vai converter vai ter que fazer renúncia, né? Sim. Negue-se a si mesmo e tal. Naquela época eram as renúncias da turma, né? Da turminha de amigos, né? A gente tinha uma turma... apesar de eu ter me convertido numa fase que a gente estava passando muita luta financeira, até aquele ano, isso também foi um dos motivos. Eu falo que Deus foi preparando o cenário. Né? Mas até então, a gente tinha uma vida razoavelmente boa. Sim. Não sei dizer classe média, média alta. Então eu andava com uma turma de gente que tinha um pouco de condições financeiras, andava numa turminha assim, de menino com 15, 16 anos, já pegava o carro do pai tal. Então, eu lembro de eu ter que fazer essa renúncia e de eu realmente ter que cortar vínculos, de eu ter que ficar firme na minha decisão. E realmente teve períodos assim que você não... Né, não sei se a palavra é balança, mas você quase balança, né? A influência, né, sobre um jovem... Hoje eu ainda acho que é muito mais, né? Porque hoje a internet é muito mais forte, né? O acesso é muito maior, é bom o acesso para muitas coisas, como, por exemplo, a educação financeira, a gente vai falar aqui, mas também é ruim porque você também conhece mais cedo o lado negativo. Vamos falar da internet, com pornografia e outras coisas, por exemplo. Naquela época não era tanto, apesar de já tinha, né? Mas... e também não era... Assim, era raro o jovem convertido, né? Os jovens convertidos, eu posso falar isso muito bem para você, eu imagino, né? Não conheço tanto sua vida, conheço mais seu irmão, mas assim, os jovens convertidos eram esses que nasceram no berço, especialmente de igrejas tradicionais, né? Pentecostais e tal. Hoje a gente tem uma geração, né? Não tô aqui, pelo amor de Deus, mas a própria Sara é uma igreja conhecida por ser igreja dos jovens. Sim. Né? E outras, a tua própria igreja, enfim, você tem uma geração... hoje nós temos, vamos falar assim, influencers cristãos, né? Você abre um TikTok da vida, tá cheio de você tem, pra citar, pra ficar numa pessoa, você tem a Fabiola aí, por exemplo, uma influência cristã, super jovial, cheia de brincadeiras e tal. Na nossa não tinha isso. Então a igreja, e eu não tô falando de nossa época, na época dos seus pais, né? Eu tenho 35 anos. Há 20 anos atrás, olha só, 2 décadas, nós estamos falando dos anos 2000. Né? 2001 eu me converti. Você não tinha isso que você tem hoje, né? Eu lembro assim, o meu líder me deu um CD da Oficina G3, né? Com o PG. Meu Deus do céu. Aquilo ali pra mim foi uma... Caracas, isso aqui, o crente faz isso, né? Até a própria Sara me chamou a atenção, porque naquela época, a Sara já era uma igreja que... É loucura falar isso pra quem tá nos assistindo, mas que já batia palma, que já... Entendeu? Já tinha uns louvores agitados, já tinha um culto de jovens bem pequenininho, me chamava Arena, mas era bem, assim... diferente para os padrões das outras igrejas na época. E lógico, sem crítica alguma a ninguém, cada um faz o que foi chamado para fazer, né? Eu lembro que quando eu fui no Arena, acho que o Jonex foi pra Sara, acho que em 2013, mais ou menos, né? Assembleia, eu sempre fui antes, né? De Assembleia. Aí eu cheguei lá, eu vi luz, aí eu vi fumaça, eu vi a galera pulando e tal. Eu falei, Jonex, galera de short... Falei, Jonex, aqui é culto mesmo. Aqui é bem diferente, né? Mas eu acho que a Sara, ela chama muitos jovens, cativa muito por causa disso, né? Porque se você vai festa, mundo, tem muito isso, né? Então, assim, você fazer isso no culto,
na igreja atrai muito isso, né? Não, com certeza. A Sara, o Arena, né, a Bispa Lúcia Rodovalho, a esposa do Bispo Rodovalho, que é o presidente da Sara, são os presidentes da Sara, né? Ela teve uma direção de Deus em 2003 e ele já começou dessa maneira, né? Eu sou de antes do Arena, porque eu sou de 2001, então eu sei dizer bem esse processo de que já começou com Fiz de Tudo para com Todos. Lógico, dentro dos princípios, santidade ao extremo, enfim, mas eu lembro os luau pós-arena, uma espécie de balada gospel, muito, 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 e até hoje atrai muito, né? Atrai muita gente. Eu lembro quando a Sara fez o primeiro filme, né? A gente tem vários filmes que a própria Sara fez, que a gente passa geralmente nas conferências no período de carnaval, né? Na conferência, né? Eu me lembro assim. Então, assim, isso nos ajudou a alcançar, a crescer. Na verdade, muitos dos bispos de hoje, inclusive eu, são fruto desse movimento, vamos chamar assim. São fruto da Arena. A maioria, o Bispo Saulo, assim, o Bispo Saulo ainda mais. O Bispo Saulo converteu em 2003, então ele converteu já na Arena. Entendeu? Sim. São frutos, eu falo, tem uma nova, assim, geração de bispos, né, que aprendeu todo o caminho com os bispos que estão até hoje, né, que são nossa referência para tudo. Eu digo, não só o Bispo Rodovalho e a Bispa Lúcia, todos os outros bispos, né, nossos, vamos falar, mentores em todos os aspectos, mas eu digo, já converteu nesse movimento. Então eu digo assim, aí que se intensificou mais esse movimento, que os próprios bispos dessa geração já vieram desse movimento de muita, vamos falar assim, de muita energia, de muita vivacidade, de cultos completamente diferentes mesmo do... Não sei se a palavra é padrão, mas enfim, do padrão. Padrão, pode ser. Padrão, Pode ser. Sensacional. E você aceitou com 14 anos e tudo mais. E como que foi essa mudança da sua mente de não querer ser pastor, de zoar lá atrás, para começar a entender o seu chamado, o seu propósito de ser líder de célula, de ser líder de equipe, obreiro, diácono. Como que foi isso na sua mente? Porque antes você falava, não, eu não quero. Porque eu, por mim mesmo, né? Eu falava assim, cara, eu nunca vou ser pastor. Ser pastor, negócio de igreja, é muito chatão, né? E tudo. Então, como que foi isso? A sua mente, como é que mudou e tudo mais? Na verdade, assim, Pablo, o impacto ali não quero ficar usando um chavão, mas do encontro com Deus ali foi muito forte na minha vida. Eu costumo dizer aqui, não vou pregar aqui não, mas eu costumo dizer... Mas pode, viu? Pode pegar, pode ficar à vontade. Eu costumo dizer que, assim, quanto mais forte o impacto, maior é a resposta, né? Por exemplo, Saulo teve um impacto muito grande. Saulo, porque me persegues, né? Impacto ali, literalmente caiu do cavalo, né? Então a resposta é proporcional ao impacto. Entendeu? Então o impacto, ou deveria ser pelo menos, né? Porque Saulo um dia tá perseguindo, 3 dias tá cego, não é batizado, no outro dia tá pregando. Quer dizer, uma mudança radical e muito rápida. E rápida. Essa é a palavra, rápida. Então assim, quando eu fui no Revisão, o que aconteceu lá, dentre vários momentos que Deus falou comigo na minha vida, lá, naquele ambiente. Mas num determinado momento, uma pessoa que jamais eu tinha visto na vida e não era pastor nem nada, um líder que faz parte do apoio ali, intercessão e tal, ele orou e novamente ele disse as questões de pastor. É como se tivesse meu tio falando há 2 anos atrás. Aí ele confirmou. Dali eu já saí, não eu vou ser pastor, porque você não fica pensando nisso todo dia, pelo menos eu não. Mas eu já saí tipo assim, não, como diz aquela canção, queimei as minhas carroças. Bom, queimei minhas pontes ali, sim. Daqui pra frente a minha vida vai ser servir a Deus, né? E dali, daquele dia, pra eu ser ungido pastor, foram 7 anos. Eu fui ungido pastor com 21. Eu acho que eu fui ungido um dos pastores mais novos da história da Sara. Eu acho. Né? Preciso observar esse dado. Mas até uns dias onde eu tinha a Sara, tem muito pastor. Só bispos, são mais de 300 casais de bispo. Né? Sério? Que a Sara tem 1000 igrejas, né, no Brasil e no mundo. É muita gente. É muita gente. Então, eu fui ungido com 21. E aí, assim, ali 2001, aí tem um processo, né, da Sara, que você vai para o Instituto de Vencedores, que é a nossa escola dominical, vamos chamar assim, para quem nos ouve, né? Dali eu me tornei o líder de célula, sempre, eu nunca fui um grande ganhador de almas, mas sempre fui um bom, na Sara a gente chama consolidador, sempre fui um bom líder cuidador. Né? Aí eu sempre pedia para Deus me dar
vamos falar assim, um Arão, né? Para Moisés, assim, me dá alguém que sabe. Sempre tive graça de ter pessoas perto que ganhassem, e aí eu fazia o papel ali de cuidar, de ensinar a palavra, de ser amigo, de... Enfim, aí em 2005, eu me converti em 2001, em 2005 eu tive um boom na minha... Acho que eu tava noivo da Jaque. Aí a gente Você casou com 20 anos. 20 anos. Muito novo. Casei muito novo. E a Jaque com 18, minha esposa. Muito novo. Aí a gente juntou ali as equipes, as células, né? A equipe na Sara é uma junção de células. Sim. Quando você tem ali 10, 15 células, você tem uma equipe, né? E aí a gente juntou e aí a gente teve um boomzinho ali, a gente cresceu. Sim. A gente começou a alcançar, tipo, sei lá, na época, tipo, 150, 200 pessoas, entendeu? 100 jovens, 150 jovens, muita gente. E aí começa, né? Evidente ali pro pastor que tá acima, um desafio, né? Ó, de ser pastor e tal. E na Sara tem todo um processo, tem todos os critérios. Sim. E aí, em 2005 ou 2006, a gente foi diácono e em 2009 foi pastor. Mas respondendo a tua pergunta, desde sempre, assim, desde que o impacto foi tão grande, de novo a palavra, aí eu já meio que não fiquei na ansiedade, eu vou ser, mas eu falei assim, isso vai acontecer na minha vida mais cedo ou mais tarde, se eu continuar no propósito de Deus, que as promessas também só se cumprem para aqueles que estão ali, mas já tinha uma promessa, então isso vai acontecer. Se vai demorar 10 anos, 20 anos, eu acho até que aconteceu na minha cabeça rápido, né? Porque 7 anos, e rápido de idade. Eu mesmo, quando fui ungido pastor, né? Eu me sentia muito, muito, muito assim, incapaz ou despreparado, e, enfim, coisas do tipo. Porque bem novo, né? Com 21 muito anos. novo, muito novo. E assim, é sempre um tema que me perguntam muito quando vem bispo, pastores e tudo mais, líderes aqui, né? Que é sobre casamento cristão. Namoro e tudo mais. Você casou com 20 e ela 18. Tem muita gente que fala que é muito rápido. Meu Deus, pra que isso? Tem que ser mais velho e tudo mais. Esse processo de namoro, de relacionamento, como que você vê princípios que tem que ter antes da pessoa decidir, não, eu quero casar? Isso é uma pergunta muito boa. Muito boa mesmo, Pablo. Assim, veja bem, olhando hoje para trás, é lógico que aquela história, no começo de um sonho deu tudo certo, sim. Sabe aquelas postagens? Olhando para trás, eu diria que eu faria tudo outra vez e que foi muito bom eu ter casado novo, sim. Tá? Antes de responder a sua pergunta. Por que foi bom? A gente tem 2 filhos e o meu filho mais velho nasceu quando a gente estava indo para quase 8 anos de casado. Então eu tive um período de 27 anos, 27 anos, uhum. 20 a 27, que eu curti o meu casamento, eu e a Jaque, tá? Não que com filhos você não curta, mas muda muita coisa. Com certeza. Importante falar isso também. Então, eu tava falando isso esses dias. Não tem uma regra, já vou responder a tua questão dos princípios e tal. Mas eu digo pro pessoal assim, quanto mais velho menos tempo você vai ter só você e sua esposa. Isso é um entendimento que eu tenho, sim. Não é Sara, nada disso. Mais tempo. Por exemplo, esse tempo atrás eu vi uma pessoa que casou com 33. Com 34, somente a mulher. Ela já teve um filho. E aí, quer dizer, ela teve 1 ano, ela e o marido. E aí, com mais 2 anos, teve outro filho. Porque, lógico, senão ela vai ter outro filho com 40, não vai rolar? Não vai rolar. Né? Então, assim, eu não tô nem partindo aqui do princípio, vamos falar, cristão de tudo. Eu tô só partindo num princípio genética de vida. Sim. Entendeu? Né? Porque o mundo trabalha muito assim, case depois dos 30 e tal. Bom, aí você vai ter que casar e já logo ter um filho. Lógico também que o mundo já vive uma vida, entre aspas, de casado antes, né? Agora, vamos lá. Vamos pros outros aspectos. Eu, assim, tenho muita... como que eu posso dizer, temor, mas autoridade para falar. Eu namorei com a Jaque 2 anos, namoramos em santidade, né? Então eu comecei a namorar com ela, eu tinha 18, ela 16. Sim. Na minha cabeça, quando começa a namorar, o relógio vai rodar no namoro cristão. Não é apenas por causa da questão sexual, que é uma questão importante no casamento, não é apenas por isso. É porque, assim, você tá namorando ali com um propósito, né? Porque namorar por só namorar isso, também? Você tá namorando com um propósito. Agora, eu também entendo que o namoro é o período que se pode errar. Sim. Então, eu acho que tem uma linha tênue aí, que é a linha. Eu não posso ficar fazendo isso aqui, um casamento já antes de eu casar de fato, né? Que é aquela coisa longa, mas eu também não posso, nós dois somos... Por exemplo, eu até um dia falei isso aqui na igreja, eu senti que eu dei uma chocadinha, né? Eu falei o seguinte, a pessoa que você vai casar, cristão, ela precisa te atrair fisicamente. Porque senão... Entendeu? Porque o pessoal fala muito assim, ó,
Primeira coisa é o propósito. E, pelo amor de Deus, eu sou um bispo. Primeira coisa é o propósito. Andarão dois juntos, não houver acordo? Né? Não se põe julgo desigual. Primeira coisa é isso. Mas tem outras coisas que envolve. Que são importantes e necessárias. Importantes e necessárias. Visão de vida. Né? Vou te dar um exemplo. A Jaqueline sempre fala isso nos nossos cultos para solteiros, seminários para solteiros. Chegamos até a fazer já workshops, enfim. Aqui eu fiz uma, 2 ou 3 vezes, não fui nenhum ainda, deixei os meninos fazerem, né? Os líderes de equipe, os diáconos, os pastores também que nós temos. Mas a Jaqueline fala que quando a gente começou a orar, porque a gente orou um tempo, famosa consagração, 5 meses ali, e não estou dizendo que tem que fazer, mas na ocasião a gente quis fazer. A primeira coisa que eu perguntei para ela, se ela queria ser pastora, voltando pro assunto. Foi a primeira coisa quando a gente foi se relacionar. Não foi nenhuma outra coisa. Eu sei que time que você torce, que não sei o quê. Sabe, puxando assunto pra cortejar, pra, enfim, pra não sei como poderia falar a palavra hoje. Perguntei se ela queria ser pastora. Por quê? Porque se ela não quisesse ser pastora, dificilmente eu me relacionaria com ela. Por exemplo, se ela não quisesse ser pastora, nós não estaríamos aqui hoje. No Tocantins. Entendeu? Nós não estaríamos aqui porque ela poderia dizer não. Né? Por exemplo, ela é funcionária de carreira de uma empresa, de uma instituição famosíssima no Brasil. Ela teve que fazer todo um trâmite agora, transferir, reduzir o cargo, porque não tinha um cargo dela aqui para chegar de bate-pronto. Tem, mas não tem para chegar. Você vai ter que crescer aqui, no Tocantins. Para o quê? Porque ela é uma pastora também. Entendeu? Então ela está fazendo isso em primeiro lugar pelo propósito. Reduz o salário, porque perde as comissões, as gratificações. Não o salário, né? Que o salário não se reduz, mas deu para entender, né? Então, assim, só para dar um exemplo. Então eu digo assim, são fatores, igual você falou, em primeiro lugar, mesmo Deus, a gente fala na Sara, mesma missão, mesmo propósito, né? Outros princípios. Eu falei de atração física aqui, é real. Não é porque você não vai, desculpa falar aqui, você não vai beijar o propósito. Né? E muito menos ter relacionamento sexual com propósito. Né? E o outro, tão quanto é a visão de futuro. Sim. Né? A visão de futuro, tipo, quero ter filhos, não quero. O que você quer fazer? Né? Eu quero servir em qualquer lugar a Jesus. Não, eu quero servir sendo pastor, entendeu? Né? No meu caso, sim, né? Eu quero passar num concurso, eu quero trabalhar no consulado do Brasil na Colômbia. Eu não quero sair do Brasil. Ora, isso tem que ser conversado. Não é antecipar muito coisas do casamento, mas também não é ignorar porque nós dois somos cristãos. Né? Porque o que eu vejo, Pablo, te devolvo a palavra, é muita gente ignorando isso em nome do... Não, nós dois somos cristãos, pronto. Nós dois somos cristãos, pronto. Entendeu? Tipo assim, entendi. Só um exemplo, tá bom? O Pablo ama a Deus, eu também amo, a gente, né, quer uma vida de santidade, etc. E a vida é muito mais que isso. Com 15 anos de casado aqui, os teus pais também podem dizer, é muito mais que isso. É porque eu sempre falo, gente, não adianta a pessoa quer ser missionária, quer ir pra África, e o outro, não, cara, eu só quero ficar aqui na minha cidade, eu não vou sair. Na minha igreja local. E pronto, e tá tudo bem, ok, é o seu propósito, é a sua missão, ok, mas o outro quer outra coisa. Então, assim, tem que ser algo exposto no namoro pra depois não vir a dar conflitos e separação e tudo mais, o namoro é onde pode errar. Eu sempre falo, bispo. O namoro e o noivado, ele é pra dar errado. Porque se der certo, é casamento, né? Entendeu? Exatamente. Eu sempre falo isso, até a pessoa às vezes namora dentro da igreja e não deu certo. Cara, não deu, né? Dentro da santidade, sim, não deu. Você conheceu a pessoa, Eu, por exemplo, né? Sem entrar em detalhes aqui, eu namorei 2 anos. Não é porque o meu caso deu certo, mas eu acho um tempo legal. Sim. 1 ano e meio, entendeu? Às vezes, eu confesso que sem problema, quando eu vejo alguém assim, conhece na igreja, casamos em 8 meses. Tem muito caso que dá certo, mas, meu Deus, aquilo me dá um frio na espinha. Entendeu? Meu pastor, ele... Tem muito caso que dá certo. Na Sara também, viu? Tem um discípulo meu, o pastor Luiz, tá lá em Caxias do Sul. Se estiver assistindo aí, um abraço pra ele. Ele casou em 6 meses. É um casal super abençoado, são pastor. Mas eu falo assim, parece aquela coisa que um nasceu pro outro. Vamos falar assim, de filme. Mas eu também já vi dar errado. Na igreja. Sim. Na igreja. Eu, como pastor, já vi dar errado. Entendeu? Assim, eu posso estar errado, mas tem muito cristão, principalmente, que eles apressam muito só pela questão sexual. Uhum. E é um erro. Gente, você vai casar, você vai ter o resto da vida ali e tudo mais. Então, se for o caso, que você não se apresse por causa disso, não é mesmo? Sim, exatamente. Agora, a Bíblia também diz que é melhor casado que se abrasar, né? Então, por isso que eu falo, é uma linha tênue, né? Mas eu concordo com você, porque aquilo ali vai ser
um momento bom, importante, que tem que ter frequência, mas se for só isso... Tem que rever muito, né? Isso mais. Agora, vamos falar de uma certa área que você gosta e tudo mais, que é a área de finanças, né? Como hoje você consegue lidar, porque tem um certo preconceito que pastor não pode ser rico, pastor não pode falar disso, pastor não pode falar daquilo. Como hoje você, como bispo e tudo mais, lida com isso, e eu vejo que é algo muito importante, os jovens, os cristãos, seja novo, seja mais velho, saber lidar e estudar a área financeira, né? Bom, essa aqui é uma pergunta que, assim, você abre um portal aqui. Né? Veja bem, primeiro que, assim, eu sou um pregador da palavra. Sim. A palavra é boas notícias. Então eu tenho um entendimento sobre prosperidade, como prosperidade sendo boas notícias. Sim. Aliás, até aquele texto, né? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Sim. Ele é mal interpretado, né? Porque por muitas vezes você escuta o dinheiro é a raiz de todos os males. E não é isso que está dizendo a lei, né? Tem uma grande diferença de uma palavra antes, que é o amor ao dinheiro. Então, não está dizendo que eu não posso ter dinheiro. Está dizendo que eu não posso amar. Né? Até porque o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Agora, a Bíblia é um livro recheado de posicionamentos para você ser próspero. Né? Só a frase de Jesus, eu vim para que tenham vida e vida em abundância, já seria mas tem, Deus tira o pobre do pó, faz ele se assentar entre os príncipes, porque Deus tem prazer na prosperidade do seu servo, só estará por cima e não por baixo, prestarás a muito, não tomarás emprestado. Então você tem muitos versículos, se me ouvides e me obedeceres, comereis o melhor dessa terra. Você tem muitos versículos que falam de prosperidade, muitos, não é 1, 2 ou 3 não. Também tem um versículo que diz que o povo perece por falta de conhecimentos. Então, como que eu lido? Eu lido o seguinte, se você levar as pessoas ao entendimento que a prosperidade é uma coisa de Deus, feita por Deus, e aliás, se você é próspero, você vai abençoar muito mais o reino de Deus, só aí você já descortina ou você quebra um mito, né? Quando a Bíblia também diz Deus tira do ímpio e transfere para o justo, né? Sim. E aí você vê na Bíblia uma série de pessoas que se colocaram em posições, por exemplo, Abraão, e foi enriquecendo, Isaac foi enriquecendo, foi engrandecendo, Davi, Salomão, o próprio Jesus diz, nem Salomão em toda a sua glória, quando ele fala de todos aqueles. Agora, Jesus também dá um alerta para aquilo não ser o teu Deus, né? Ninguém pode servir a Deus e a mamon, numa tradução, ou às riquezas. E, de novo, ele te põe como um escravo, né? Agora, Pablo, eu digo o seguinte, hoje eu lido levando as pessoas a entenderem que o dinheiro é um meio, não um fim, né? E a Bíblia diz, a bênção do Senhor enriquece, não acrescenta dores, né? Como que eu interpreto esse dinheiro? Desculpa, esse versículo. Eu interpreto que o dinheiro vindo por Deus ou abençoado, enfim, ele não te traz, tem uma outra tradução, desgosto. Por exemplo, quantas pessoas a gente escuta, o cara literalmente vendeu a sua alma, né? Literalmente. Sim. Ou então assim, a gente escuta às vezes alguns cantores, né? Por exemplo, o Rodolfo, né? Eu só fazia aqueles shows na base da droga, na base da cocaína e tal. Quer dizer, ele tava ganhando dinheiro, mas aquilo tava trazendo desgosto. Então assim, eu trabalhei, perdi meus filhos. Então a bênção de Deus, ela enriquece. A palavra enriquecer não vem de outra coisa. Vem de prosperidade. E o próprio conceito de prosperidade é você ser abençoado em todas as áreas. Que a prosperidade não é só o financeiro, é todas as áreas. Todas as áreas. Né? Eu colocaria uma palavra próxima de prosperidade, plenitude. Sim. Né? Então, assim, desde que eu me converti, talvez desde criança eu já tinha um negócio assim. Eu me lembro quando eu era criança, aí voltando um pouco quando você perguntou, a família do meu pai, né, eu digo pelo lado do pai, no interior do Mato Grosso do Sul, uma cidadezinha chama Fátima do Sul, tem 20 mil habitantes. Eles foram daquela região, assim, como se fosse uma região do Tocantins, que o primeiro a ter uma loteria. Que naquela época era o banco da cidade, tá? Só tinha loteria esportiva, não tinha todos esses Mega Sena, os bilhetes, né? E tal. Então, minha mãe separou do meu pai, eu ia passar as férias com meu pai.
Era uma coisa assim, eu saía da escola, tipo, dia 10 de dezembro, dia 11 eu tava lá. E voltava, tipo, as aulas 10 de fevereiro, dia 9 de fevereiro eu voltava pra capital, Campo Grande. Então eu ia lá, minha tia que cuidava da loteria, ela me dava como se fosse um dinheiro por dia. Você abria o caixa da loteria e me dava uns 10 reais. E aí ela fazia, tipo, alguns desafios comigo, tipo assim, ó, se você vender tantas... Naquela época chamava, não sei se aqui no Tocantins, tipo, raspadinha. Sim, você raspava sim, e tinha um prêmio. Sim. Aquilo era muito, muito forte. Raspadinha. Aí ela falava que você vender aqui. Eu pegava um tanto, tipo uns 300. E saía nos comércios vender. Ela falava que você vender aqui, mas eu saía, porque se eu vendesse mais... E aí eu juntava aquele dinheiro. É engraçado que eu tinha um conceito... Eu não chegava em Campo Grande, eu quero comprar coisa. Eu sempre pensava assim, não, eu vou guardar. Não sei por quê, tá? Aí quando eu me converti, aflorou em mim um desejo. Primeiro pela Bíblia mesmo, segundo por escutar os bispos, né? Principalmente o bispo Rodovalho, né? Que é um cara que... A própria Bíblia diz que quem abandona tudo... Próprio Jesus, palavra de Jesus. Porque o pessoal fala, a prosperidade tem muito no Velho Testamento. Tem muito no Novo também, né? Quem deixa pai e mãe, filhos, filhas, campos, né? Por amor de mim, do Evangelho, receberá 100 vezes mais já no presente. Nós vamos falar de investimento, que é um investimento bom, né? Em vida. Você deixa pelo Evangelho e você recebe aquilo que você deixou 100 vezes mais. E no porvir, a vida eterna. Nós estamos falando de frases de Jesus, né? Então, o pessoal que fala, você falou como líder, a teologia da prosperidade, eu nem vou entrar nessa seara. Eu digo assim, o próprio Jesus disse isso. E que horas que ele disse isso? Que muitas pessoas se esquecem do contexto. Que horas que ele disse essa frase célebre? Ele disse depois que o jovem rico não deixou. Aí Pedro, que é o mais espertinho, eu falo que Pedro é o discípulo esperto. Ele percebe, o cara não deixou. Ele perdeu. Ele não deixou pelo reino. E nós que te deixamos? E nós que deixamos tudo por ti? Ele quer dar uma pergunta assim, o que eu mereço, mestre? Né? O cara ali não deixou. E eu? Aí Jesus disse, em verdade eu digo, pode ler na palavra, que quem deixou, o que ele está dizendo? Pedro, ele não entendeu que se ele tivesse deixado, ele receberia 100 vezes mais a riqueza dele. Entendeu? E você que está aqui querendo dar uma de, ele não deixou e eu deixei, fica tranquilo que você vai receber 100 vezes mais. Entendeu? Então, assim, aí eu fui entendendo na palavra e vendo os bispos pregando isso, de se profissionalizar, de crescer. Eu preguei uma palavra, esse ano não, Pablo, o ano passado, só deixando um teaser aqui. Jesus diz, dai a César o que é César, dai a Deus o que é de Deus. Ele diz isso olhando a moeda. Então, a moeda é uma, como que eu posso dizer? É uma linguagem universal, sim, o dólar, né? Então, quando ele diz, dai a Deus o que é de Deus, dai a César o que é César, lógico que está falando, paga o imposto que é devido e dai a Deus. Mas o que eu quero dizer, qual é a moeda que fala no céu? Vamos pensar sobre essa ótica. A moeda que fala no céu é jejum, oração, adoração, vida, santidade. Agora, qual é a moeda da terra? Se eu chegar aqui, né? Vocês são cristãos que estão aqui no estúdio, mas se eu chegar ali para um empresário e falar, eu sou um cara de oração, para ele isso não vale de nada, desculpa dizer. A moeda da terra é a competência. É o trabalho, ver um homem perito em sua obra perante reis. Então a Bíblia tem muitos. Então esse pessoal que diz, com todo respeito a alguns irmãos, não, é teologia da prosperidade, isso aqui. Assim, eu respeito, cada um caminha em Romanos, no que o Senhor chamou. Mas eu entendo que Deus nos chamou para coisas muito grandes. Né? Eu vos darei tesouros escondidos, riquezas encobertas. É muito versículo, a gente ficaria aqui. Podcast, a gente pode fazer um podcast só de versículos bíblicos. Sobre finanças. Sobre finanças. Aliás, tem livros aí hoje que falam sobre isso. Né? Tem livros não cristãos estudando Salomão. Eu mesmo no mestrado escutei um professor falando, o professor não era cristão, fiz mestrado em administração na UFMS. Ele recomendava um livro, esqueci o livro, acho que é Salomão, Homem Mais Sábio, um dos livros de Salomão. Um cara que, pelo contrário, se dizia até, dava a entender que era ateu. Nunca disse declaradamente, mas dava a entender. Então, assim, ali com toda a sua... Né? Se você for para analisar Salomão, por exemplo, do ponto de vista da administração, esquece a Bíblia, né? Do ponto de vista da administração. Ele foi o primeiro cara que colocou uniformes nos seus colaboradores. A rainha de Sabá, ela veio ver como era a beleza do seu reino, dos seus súditos. Porque os seus súditos eram bem tratados. Hoje a gente fala tanto sobre isso, que o colaborador bem recompensado, tem a participação nos lucros, ele vai produzir mais e tal. Então, assim, a Bíblia é a fonte para tudo. Então, já vem de muito antes, muito antes. E como foi que surgiu ou aflorou ainda mais
a sua paixão por empreender, por finanças, por negócios e tudo mais? Como foi isso que surgiu? Ó, tem um fator aí, eu digo assim, tem uma experiência real e emocional. A gente veio de uma família de classe média baixa, média, né? Depois do segundo casamento da minha mãe, um pouco antes, a gente entrou numa crise financeira. Hoje eu entendo literalmente que era o devorador. Sim. Hoje eu entendo assim. Porque foi uma sucessão de fatos. Um dia nós tínhamos 3 imóveis, passados 1 ano e meio nós não tínhamos mais nenhum. Morávamos de aluguel. Um dia nós tínhamos um carro, literalmente assim, foi acontecendo coisas. Sabe assim, o carro sempre estragava, não sei o quê, foi. Bom, minha mãe então separou, ficou ali com um carro e alguma coisa em dinheiro. Bem no início da nossa conversão, nós montamos um restaurante. Esse restaurante estava indo, no meu entendimento, bem. Veio um grande empresário da cidade, montou um restaurante do lado. Do lado. Tinha uma barbearia, que nem é como as barbearias de hoje, aquele tiozinho barbeiro ali, num espaço bem menor que esse estúdio. Espaço que era uma portinha assim. E do lado, o cara que já tinha a maior pizzaria da cidade montou um restaurante. Acho que ele cresceu o olho aí no nosso movimento inicial e tal. Quebrou os 2 restaurantes. E nesse período de um ano, o restaurante durou uns 18 meses. De um ano, nossa, eu digo eu e minha mãe, porque minha mãe já estava separada, nós nos envolvemos com agiotas. E esse período durou 4 anos para nós pagarmos todos os agiotas. Foi milagre em cima de milagre, porque senão não pagaríamos. E aí tem o dízimo também na história. Mas, depois que terminou de pagar o agiota, eu, assim, primeiro alívio, 4 anos para terminar de pagar todos eles, entendeu? E outra que eram pessoas perigosas naquela época, né? Aí, ali eu senti uma questão muito forte de cuidar bem das minhas finanças. Porque a minha mãe nunca foi uma má administradora. Pelo contrário, não é porque é minha mãe sempre foi. Só que um empreendimento errado, com uma concorrência, entre aspas, desleal, que acontece o tempo todo, sim, não foi uma exclusividade minha, da minha mãe, né? Com uma bagunça rápida, nos levou a ficar 4 anos pagando alguém. Então ali eu tive isso. Somado a isso, quando não deu certo no restaurante, eu fui trabalhar de office boy na Caixa Econômica. Aí eu já tinha um contato com os gerentes. Já tinha um acesso, né? Já tinha um acesso com aquela linguagem financeira. E aí, quando foi para prestar vestibular, eu sempre falei que ia fazer direito. Naquela época não tinha, como hoje, o SISU, sim, ou nem o Enem. Eu entrei na faculdade em 2004. Então, eu fui acho que 1 ou 2 anos antes do Enem. Então, naquela época era um score. Você escolhia lá se você queria de humanas ou de exatas e tal, coisa assim, biológicas. E você fazia um score, né? Aí a geral. Aí mesmo você tendo escolhido de humanas, você te habilitou para, sei lá, odonto e tal. Sim. Na época, na UFMS, eu só não passava em medicina. Nas demais todas, direito e tal. E eu passei a vida falando que ia fazer direito. Era o sonho. Era o sonho. Desde criança. Antes de ser crente. Só que aí, por uma questão de oração mesmo, eu conversei com 2 pessoas que eu considerava mentores, que era o gerente da Caixa e o meu pastor na época de jovens. E aí eles falaram pra mim, você já tá na Caixa, mesmo como office boy, né? O curso de Direito é um curso um pouco mais demorado para retornar financeiramente, e contabilidade até hoje, você pode ver que às vezes o cara é aluno de contabilidade, ele já tá dentro do escritório, sim, ele já tá sendo o braço direito, você falou aqui fora do ar, né? Do seu contador e tal. Então assim, então somou, mas principalmente a experiência ruim, né? Que podia ter me levado para um buraco definitivo, né? E aí a bênção de Deus, né? A influência do Bispo Odovalho. O Bispo Odovalho é um cara muito bom gestor, não só. Tanto é que a Sara, né? Aqui eu não tô puxando sardinha não, mas a Sara é uma igreja que fechou muitíssimas poucas igrejas na pandemia, quase nada. E é uma igreja que não deve para ninguém. Entendeu? É uma igreja assim, nós não temos milhões de igrejas, como, né? Talvez não tenha um patrimônio que outras igrejas têm, mas também, como a gente tinha uma estrutura muito bem cuidada, financeiramente falando de fé não, de fé muito bem cuidada, de aconselhamento, mas a gente passou a pandemia, não foi fácil, mas com pouco menos de dificuldade. Vamos falar, para todo mundo foi dificílimo, para nós foi difícil. Entendeu? Bacana. Eu ia até puxar um gancho. Mano, pega as perguntas aí, por favor.
que eu esqueci. Uma pergunta que eu vejo que é muito polêmica, mas é muito importante. Muito se fala sobre o dízimo. Tem muita gente que concorda, tem muita gente que discorda completamente, fala, não, isso aí não tem nada a ver, negócio de igreja, dá 10, 20%. Como que você vê a visão do dízimo como princípio? Você vê que é importante e o porquê? Ó, eu não vou nem teologizar, tá? Para quem nos perguntou aí, para quem nos assiste. Eu vou dizer a palavra que você usou, Pablo, como princípio. Assim, a riqueza, ela tem por detrás, vamos falar assim, a riqueza é o sintoma. Sim. Existem as causas atrás, né? Por exemplo, a pessoa vive com enxaqueca, tem uma causa. Não adianta ela ficar tomando a famosa aspirina. Ela tem que combater a causa, fazer um tratamento. Tô com a dor no meu joelho, passo lá o Gilol. Tô com a dor no meu joelho, você vai ter que fazer um tratamento. É cirurgia, fisioterapia, é fortalecer o joelho, tá? Então, assim, a riqueza, ela é um sintoma, é um fruto de causas por trás. Uma das causas dos ricos, ou dos bilionários, milionários, é a generosidade. Aí eu vou para a Bíblia. A alma generosa prosperará. E quem regar, será regado. Né? Eu não vou nem entrar aqui do entendimento do 10%, das primícias e tal. Não estou nem entrando nisso. Agora eu sei de uma coisa. Eu sou uma pessoa que eu te conto aqui rápido 10 testemunhos de dízimos e ofertas que eu fiz de sacrifício, além do dízimo 10% de ofertas, e que aconteceu. E eu te conto de muitas pessoas, que fizeram na igreja, que fizeram na vida de pessoas, não o dízimo, né? Que a gente entende que o dízimo é no altar, mas que fizeram sementes na vida de pessoas. Eu estava lembrando, a gente a gente trouxe algumas pessoas de Campo Grande conosco, né? O Bispo Odovalho e a Bispa Lúcia nos direcionaram a fazer isso. E a gente estava lembrando hoje de um casal que veio conosco que está, assim, próspero, né? E aí eu volto para a questão do dinheiro. Por exemplo, a gente trouxe alguns casais. Todo mundo fica impressionado até aqui de palmas, assim... nossa, bispo, eles chegaram aqui, já arrumaram emprego, parece que eles não estão passando tanta dificuldade, que é também uma marca. Quem vem sofre muito, passa muito... Aí o que eu falo? Primeiro, lógico, que é a bênção de Deus. Mas os outros também não têm o Deus? Tem. Mas é o seguinte, já vieram, por exemplo, dos 5 que eu trouxe, deixa eu fazer uma conta rápida aqui. Só um não tem casa própria. Só um? Só um. Casa própria? Casa própria. Todos os outros 4 têm menos de 30 anos e têm casa própria lá no Mato Grosso do Sul. Aí vamos falar, isso já denuncia uma coisa. Ele vai alugar a casa dele lá, ele vai pagar o aluguel dele aqui. Aí já favorece para ele fazer a obra. Sim. Porque ele já não está preocupado com o aluguel. Só um exemplo. Todos eles têm formação. Então, todos eles, numa cidade de oportunidades como Palmas, se encaixaram rápido no mercado. Entende? Entendi. Então, o que prosperidade tem a ver com o reino? Tem a ver isso, que eu tenho pastores hoje que podem fazer a obra um pouco mais tranquilo, porque eles não têm que ficar preocupados se o filho deles vai comer ou não. Né? Só uma vez que 95% dos pastores da sala são voluntários. Como sério? eles. Sério? Sim. Não recebe nenhum... Recebe de Deus, mas não recebe um repasse. Sim. Entende? Então, ajuda de custo, como a gente chama. Então, então eu diria o seguinte. E um desses casais... Eu lembro uma época que a minha esposa foi até um pouquinho firme num aconselhamento com eles, porque assim, ele casou e já queria ter um filho. E na época eu não tinha nem uma moto. Aí ele nunca esquece que ela falou, você vai carregar teu filho? Não, é na sua cabeça. uma exortação. Aí aquilo marcou ele. Aí nessa época ele foi se profissionalizar e ele fez um voto. Esse dia ele me contou, eu falei, cara, você acredita que eu tinha esquecido disso? Tem uns 5, 6 anos. Chamar de João. Teu irmão Pablo, sendo bem exato, acho que tem de 4 a 5 anos. Falei 5, 6 anos. O cara morava com a sogra, casou e foi morar com a sogra. O cara não mandava na moto da sogra boa, né? E não tinha nada. Hoje esse cara tem um carro seminovo, quitado, tem um apartamento bom, né? Lá no Mato Grosso do Sul, e vive uma vida assim, vai a lugares que já... De 4, 5 anos pra cá. Aí o que ele fez? Vou entrar aqui, né? Ele fez um voto de dar 20% de dízimo durante um ano. Se você for conversar com ele fala que foi aquele discipulado a gente fala o aconselhamento, sim, que a bispa, assim, que ele saiu dali uma indignação boa, realmente, como é que eu vou ter um filho se não tem nenhuma moto pra andar, né? Ele fala que foi se profissionalizar, eu lembro que na época ele foi fazer curso, ele começou a fazer curso, tipo assim, ser corretor, então vou fazer o curso, ver vídeos, foi se profissionalizar. Sim. E ele fala que foi o 20%. E eu lembro que eu falei pra ele, falei, cara, você tem certeza que você vai dar 20% de dízimo?
Quer dizer, o cara já tá ganhando, tipo assim, 1.000, 2.000. 2.000. Você vai tirar 400. Se eu falar o que aconteceu na vida dele, ô Pablo, você não vai acreditar. Tipo assim, foi abrindo porta para um cara que não tinha toda essa qualificação. Então, assim, aí nós temos duas questões. Ou você vai dizer que é coincidência, é sorte. Ou você vai entender que ele regou e foi regado. Sim. Entendeu? Assim, isso eu tô contando dele, para não falar os meus testemunhos aqui, entendeu? Ó, eu vou falar o meu. Eu sempre entendi e compreendi que a minha área era a área de finanças e empreendedorismo. Isso desde novo. Eu sempre falei, pai... Nasci para isso. Eu vou ser rico, eu quero ser isso desde muito novo, né? E aí, ano passado, isso... Teve várias coisas. E aí, o mês de setembro... Cara, tava um mês assim, um mês difícil, um mês complicado pra caramba, passando rápido. E aí, eu deitei e tava assim, Deus... Por quê? Por quê? O senhor falou e tudo mais. Aí eu lembro que eu tava dormindo acordado, assim. Quando, sim, aquela coisa quando você sabe que você vê e não vê, sabe? Ele foi muito sincero. Ele falou assim, Pablo, quem é fiel no pouco... Sobre o muito será colocado. Sobre o muito será colocado. Então, como que você quer que eu te dê mais, se o pouco que você tem hoje e você tá com medo de dar porque vai apertar... Não é certo. Princípios. E aí eu entendi. Eu tomei a decisão também. Eu falei assim, eu não vou dar 10% mais. Eu vou dar 20%. Aí, ó. E não é... Toquei aqui e nem sabia. E nem sabia, por isso que você falou aí. Só que eu fui assim, um pouquinho mais radical. Eu falei assim, não é só 1 ano, 2 anos. É pro resto da minha vida. Mas... As minhas contas sempre fecharam, nunca devi, tudo pago, mas porque eu entendi o princípio por trás. Não é que eu vou dar para a igreja. O pastor, tal. Isso aí isso que eu tô falando, é secundário, faz parte do ecossistema. Isso. Mas aí, eu e Deus. Eu e Deus. Foi no culto alavancar que teve, que você falou que você deu o dízimo da sua casa lá, que você conta mais um pouco disso que você... Cara, eu fiquei assim, cara, como é que a pessoa compra uma casa com R$1.000 lá? Aí é uma sucessão de... Aí, essa história é uma sucessão de testemunhos, né? O que aconteceu? Eu tinha, pra casar com a Jaqueline, nós tínhamos uma poupança. Sim. Que a gente juntava. Olha como era. Eu colocava R$150 por mês. Lógico, naquela época, R$150 também era um salário mínimo. Sim. Né? E ela colocava 50. Então, nós juntávamos 200 por mês. Então, nós chegamos ali a 5.000. Não lembro quando a gente começou, não foi bem no... Não, acho que foi bem no início. Nós chegamos a 5.000. Eu estava lá em Brasília, onde é a sede da Sá Nossa Terra, num evento. E o Besouro Vale fez um momento de semeadura para R$1.000. Naquela época, R$1.000 era... Era dinheiro. 6 salários mínimos, se fosse hoje. 7, não sei. Né? Então, é como se fosse hoje 10.000, que o salário mínimo está 1.200. Então, né? 9.000, enfim. E era 20% da minha poupança. Né? Mais do que ser 7, 8, 9 mil hoje, é 20% de tudo que você tem para casar. Né? Aí eu lembro que eu saí, eu tinha um celular daquela época. Né? Tijolinho. Saído, era no ginásio Nilson Nelson, em Brasília, o evento. A Sara ainda não tinha um espaço, a Arena Hall lá, que cabe hoje 20.000 pessoas. Eu saí correndo, porque o momento é rápido, né? Ele começa a falar, você que tá sentindo, né? De Deus, tal, tem fé pra isso, tal. Eu saí correndo, liguei pra ela, né? Falei, amor, a gente tava noivo, eu tô aqui, eu tô sentindo de Deus de semear R$1.000. Só que o dinheiro não é meu, né? O dinheiro é nosso. Né? A gente ainda não é casado, mas a gente era noivo, já juntando pra aquilo. Aí ela falou pra mim, o que ela fala sempre, se Deus tá falando com você pra fazer, faça. Aí volta a questão do casamento também, né? Porque se eu tivesse casado com uma pessoa que não tem esse entendimento, aí já seria um ponto. É o nosso dinheiro, nós estamos juntando. Aí eu fui e semeei os R$1.000. Só que eu semeei e escrevi no envelope. Igual você na cama fazendo a tua oração. Sim. Eu escrevi que eu gostaria de passar num concurso, ou eu ou ela. Ainda escrevi no envelope, mas de preferência ela, porque eu já trabalhava no banco. Trabalhava no Unibanco, que depois o Itaú acabou fusionando com ele. Né? Escrevi que eu queria comprar uma casa até o casamento. Isso foi em julho de 2006. Eu casei em novembro. Né? Então, quer dizer, tinha 4 meses por milagre acontecer. Entendeu? E eu escrevi que eu queria ganhar todos os móveis da minha casa.
Entendeu? Então eu dei R$1.000. Aí volta aqui para a questão do princípio. Eu dei e tive fé. Quando eu voltei, né? Isso foi em julho. Em agosto, eu tinha trabalhado na Caixa, contei aqui como office boy, um dos gerentes lá, que a Caixa tem vários gerentes, né? Tem o gerente de relacionamento, tem o gerente geral, tem o gerente dos caixas ali, tem o tesoureiro, enfim. Um dos gerentes, na verdade, assim, um corretor sabia e sempre me mostrava casas e tal. Aí, ô Pablo, tem o que você falou. Eu sempre tinha um negócio assim, eu quero morar numa casa grande, quero morar numa casa, espaçosa, tal. Essa casa, ela tinha quase 300 metros de área construída. Nossa, gigantesca. Gigantesca. Ela tinha 3 quartos dentro e o nosso era... E uma edícula com 2 quartos bom. Tinha uma piscina pequena de fibra, mas tinha... Olha só. Aí o que aconteceu? O corretor, que era amigo de uma gerente que trabalhava comigo no banco, começou a me mostrar a casa. Aí ele me levou nessa casa, né? Aquela no culto, não dá pra contar todos os detalhes aqui, eu tenho um pouco mais de tempo com você. Ele me levou nessa casa e falou, essa casa aqui é do fulano, gerente da Caixa. Aí eu falei pra ele, trabalhei com ele. Aí o cara veio, numa segunda visita veio junto, ele falou, o fulano falou que eu até falo o nome dele, né? O Cláudio falou que quer, foi lá. Ele veio com o cara, não, eu vou vender pra você, Thales. Quando ele me viu, ele já falou que ia vender pra mim. Na época, Pablo, a casa, eu nunca esqueço, eu falei pro Guilherme, que era o corretor, Guilherme, quanto vale essa casa e quanto ele tá pedindo? Ele falou, cara, ela vale uns 80 mil na época, né? Aí ele falou assim, mas eu acho que uns 50, 60, né? Tipo assim, o cara gostou de você e tal. Quando a gente foi, eu não lembro assim um detalhe, eu sei que a gente chegou num valor de 35, que era metade do que eu falei. Quer dizer, se eu comprasse a casa e no outro dia eu falasse, Guilherme, nem vou mudar, só deixa a placa de venda, eu já ganharia o que eu paguei e mais 35. Eu ainda fiz uma proposta para ele de 30. Aí morremos no... Sabe aquele nem pra mim, nem pra você? 32,5. Pronto. Lembrando o meu humilde oferta lá, tá? O que aconteceu? Chegou a hora, tá bom, fechamos o negócio. Negócio na fé. Aí ele falou pra mim assim, quanto você tem pra dar de entrada? Por que eu falo do 1.000? Eu tinha comprado uma geladeira por uns 1.700. Que depois eu posso dar o testemunho dessa geladeira de 1.700. Então, quer dizer, 5 mil ficou 4 lá que eu dei 1.000 de oferta. Menos uns 1.000, vamos por 2.000. Sobrou 2. Eu precisava ali de 1.000 pelo menos pra ir no cartório casar. Sobrou 1.000. Eu falei, eu tenho 1.000. Aí o cara falou assim, nossa. Tipo assim, com 1.000, né? Só que o cara falou pra mim, eu te vendo. Você me dá esse 1.000 de sinal e eu te ajudo com o financiamento, que geralmente os financiamentos, hoje todo banco faz, mas naquela época a maioria era na Caixa. Aí ele aprovou o financiamento de 31 mil e pouco, e eu dei o 1.000 e comprei a casa. Passados 7 anos, exatos 7 anos, você estava me contando seu contador aqui, eu amanheci um dia, falei, já queria vender a casa, que estava construindo outra, falei para minha esposa, eu vou lá no Carlão vender a nossa casa, que era um professor contador que dava aula comigo na faculdade e era meu vizinho. Falei, já mora aqui do lado mesmo, só que a gente quase não se via ali na vila, só se via na faculdade. Não. Fui lá e vendi a casa para ele por 220 mil. Então, uma casa que eu comprei por 32, dando 1.000, eu vendi por 220. Aí, o que eu contei no culto que você mencionou, é que eu fiz a conta de todos os juros que eu paguei, o quanto que eu ganhei nessa casa. Se foi 150 mil, eu fui lá e dei 15 mil de dízimo, entendeu? Agora, voltando pro assunto da pergunta, o quanto esse 1.000 virou? Se for contar na casa, virou 220 vezes mais. Né? Ah, mas você também pagou. Então, vamos fazer a conta certinho. Que tenha virado 150 vezes mais. Supondo que eu paguei 70 mil ao longo do... Que tem os juros. Sim. Né? Então, vamos falar, virou 150 vezes mais. Esse é um ponto. A minha esposa fez o concurso da instituição que ela trabalha até hoje. Ela vai fazer 15 anos, a gente ainda ia casar. O tempo que a gente tem de casado é quase o tempo que ela tem de instituição. Ela fez o concurso, era 6 mil candidatos para 25 vagas. Aí ela estudou. Quando fomos conferir o gabarito, concurso muito difícil, passou, para você ter uma ideia, das 6 mil pessoas, venceu a prova 30. 30? 30. Era uma prova da CESP, eu acho, aquela que uma certa, uma errada anula uma certa. Sim. Já era um concurso, não sei por que eles fizeram isso. Passou 30, ela passou em 21º. Só que quando foi conferir o gabarito, por 2 questões ela não tinha passado. Então eu falei pra ela, amor, beleza. Segundo concurso. Terceiro concurso que ela tinha feito na vida. Os 2 primeiros ela tinha passado, um do Correio e outro de uma Secretaria de Educação lá. Tava esperando chamar. Falei, tudo bem. O que aconteceu? Anularam 3 questões, justo 3 questões que ela tinha errado.
Então você fala assim, não, tudo bem, ia acontecer, não sei. Aí ela passou em 21º lugar, e dos 30, foi chamada um ano depois, aí não dá nem pra fazer conta de quantos salários ela já ganhou. Pois é. De quantos, enfim, benefícios que é uma instituição grande tem, né? Benefícios que eu digo como ticket de alimentação, tá, enfim. E eu casei em novembro e a única coisa que eu comprei da minha casa, única, foi a geladeira. A geladeira. O resto, não é que assim, não, você ganhou uma cama, eu ganhei tudo que você imaginar. Ganhei TV, ganhei, sei lá, micro-ondas, entendeu? Eu digo assim, não ganhei só não, você ganhou um guarda-roupa, uma cama, o básico, um fogão. Não ganhei a casa inteira. Ganhei cama de hóspede, pro quarto de hóspede e tal. Então, assim, pra mim, é muito difícil alguém me contestar. Com teologia, com o que for, o dízimo e oferta. Porque eu sou a prova viva. Eu e quem anda comigo, no sentido, eu ando com os bispos, e as pessoas que foram se aproximando de mim, que eu ensinei isso. Sim. Entendeu? Eu não vi falhar ainda. Entendeu? Não vi falhar. Não que é uma troca. Mas, assim, quem rega, será regado. É uma semente. Então, entendeu? E ainda ganhamos a festa. Porque nós não íamos fazer festa. Quer dizer, ganhei um quarto pedido. Então eu ganhei. Ela passou no concurso, eu ganhei. Ganhei sim. Comprei a casa, entendeu? Ganhei os móveis, né? Naquela época eu nunca esqueço, não é da época de ninguém, né? Tinha um MSN, né? Alguém me achou no MSN, que era o avô do WhatsApp. Sim. Que era ali perto do Orkut. Perto do Orkut. Uma irmã de Campo Grande que tinha sido da Sara de Ponta Porã, mas eu não tinha relacionamento. Falou pra mim, é verdade que você vai casar? Falou, é verdade. Falei, é verdade. Falou, o que você tá precisando? Eu falei, eu preciso de um guarda-roupa. Ela falou, então pode ir lá, nunca esqueça, pode ir lá na Casa Bahia, pode escolher o guarda-roupa. Então, assim, uma pessoa que eu nunca mais falei. Agradeci num congresso ela, que eu vi ela presencialmente, que eu fui do interior pro congresso, e você perguntar pra mim onde tá essa pessoa hoje, não sei. Faz a minha Então, assim, a pessoa deu um guarda-roupa, naquela época, tipo assim, sei lá, 4, 5 mil reais, entendeu? A geladeira que eu comprei, só da geladeira aqui, verdade, geladeira. Isso, os 1.000 e poucos. Naquela época, a gente casou, 15 anos atrás. Eu comprei a primeira geladeira que se chama de inverter. Sim. Que é aquela que o congelador é embaixo. Pô, naquela época aquilo era uma... Era outro mundo. Aquilo era 7, 8 mil reais naquela época. Quando você vê uma geladeira hoje, 16 mil, é isso. Como é que eu comprei? Naquela época, passava um cara no banco com a revistinha da Brastemp. Como essas mulheres que vendem a revistinha da Avon. O que aconteceu? Jequiti, essas coisas todas. Eu olhei a geladeira. Falei, cara, essa geladeira aqui, o último modelo, tinha geladeiras inferiores 4, 5 mil e tinha geladeira, ele falou, tinha geladeira 10 mil e pouco. Ele falou, cara, não entendi isso também. O vendedor falou assim, mas tá aí na revistinha, faz o pedido. Eu fui, dei uma entrada e vi um boleto da Brastemp. Bem conhecido de quem já trabalhou com essa revistinha. Olha só, logo que eu voltei de Brasília. O que aconteceu? Passou uns 10 dias, o cara me ligou. O cara ligou no banco, nunca esqueço. Falou, Thales, seguinte, você não sabe o que aconteceu. Aquele preço veio errado na revistinha. Eu pensei que ele ia falar pra mim assim, então, nós vamos te devolver o dinheiro. Aí é o seguinte, naquela época tinha como assim, não é acabado de surgir, mas tinha muito aquela questão assim, tava começando esse lance de propaganda enganosa. Só que a Brastemp falou que quem comprou, ela vai honrar pra não tomar o processo de propaganda enganosa. Aí eu comprei a geladeira de 8 mil por 1.700 reais. Aí você vai falar assim, como comigo o cara deixou, eu tava precisando de uma geladeira, eu escolhi aquela geladeira, passou na hora, na janela que a Brastemp errou, aí mandou recolher todas as revistinhas. Aí eu casei com a geladeira inversa, ninguém nem falava esse nome direito, a pessoa até brincava comigo, que é isso, pastor, né, que isso, geladeira inversa, tal, naquela época. Então assim, de uma oferta de 1.000. Então pra mim é muito difícil. Entendeu? Gente, só foca no princípio. Só foca no princípio. Não vai viajar em muita coisa, não. Não entra nisso, não. Tem uma pergunta muito boa aqui. Vamos lá. Do Vinícius até, meu primo. Quero abrir um negócio, só que fita com o horário do ministério. O que eu faço? Bom, aí assim, pergunta boa, hein? Pergunta boa. Aí assim, eu particularmente, ontem eu tava falando isso com um casal de amigos da igreja, né? Eu sempre escolhi, fiz as minhas escolhas baseadas naquilo que Deus estava falando comigo. Eu não vou dizer
o ministério. Eu vou dizer que ele tem que entender se Deus quer isso pra ele. Sim. Entendeu? Eu tava conversando ontem com um casal da igreja, ele até é médico, e eu tava dizendo pra ele que quando eu me converti na 8ª série. Sim. Se fosse hoje o 9º ano, né? Que não tinha o 9º ano quando eu estudava. E no primeiro ano, eu contei aqui pra você que eu fui casado com... Fui casado, ó. Minha mãe foi casada com um militar. E o que ele fez? Ele foi muito bacana. Quando ele separou da minha mãe, ele continuou como casado um tempo, até ele casar com a nova mulher, que inclusive foi a mulher que, enfim, né? Para nos deixar com os benefícios de um filho de militar. Por exemplo, o Exército tem um plano de saúde muito bom, tem hospitais do Exército bom em Brasília, em Campo Grande e tal. E entrava-se muito naquela época na 5ª série ou no primeiro ano no Colégio Militar de Campo Grande, que é um dos melhores colégios militares do Brasil. Aprova a gente no IME, sabe assim? Sim. Na USP. Eu tenho um amigo meu que hoje trabalha em alto escalão do Ministério Público, passou de cara no concurso do Ministério Público, saiu do Colégio Militar, passou na Federal em Direito, saiu... Sim, é um colégio renomado. Sim. Podem ver aí no Google, enfim. E aí o que acontece? Era em Campo Grande. E naquela época, eu me converti na 8ª série, fiquei o ano de 2001, ou seja, de 2002 eu iria. Com tudo certo, né? Não precisava fazer prova nada, porque eu era filho de militar. Né? Enteado, mas ainda Sim. Ele estava casado com a minha mãe, eu poderia entrar. E eu orei e não senti paz de ir. Senti que eu me desviaria. Entendeu? Num ambiente novo ali, Campo Grande, que é um menino do interior na capital, tal. Não fui. Naquela época, assim, tá perdendo a oportunidade da sua vida. Hoje eu vejo que foi um propósito de Deus. Livramento até. E me tornei próspero do jeito que eu sonhava, e o Colégio Militar também poderia me dar isso, mas acabou Deus me abençoando de outras formas. Então eu acho assim, não é uma questão, vai conflitar com o ministério. De repente Deus também tá te usando nisso aí, vai te usar nisso aí pra abençoar o ministério também. Sim. Agora você tem que ter paz. Eu não vou estar nos cultos durante a semana, se ele tá falando, não sei que negócio que seja. E tem negócio. Por exemplo, é uma distribuidora de bebidas? Eu não sei. Eu não vou dizer aqui que é pecado, mas... Enfim, Entendi. Entendeu? É um restaurante... Também não sei, de repente Deus está te chamando para isso, e aí você, né, você vai poder ir nos cultos sábado, ou não, ou só no domingo, ou também não, porque o domingo também pode ser uma hora. Eu acho que mais do que conflitar com o ministério, é você saber se Deus quer isso de você, entendeu? Porque eu não posso dizer que Paulo assim, não, Deus não quer que as pessoas vá para o colégio militar, tá entendendo o que eu tô falando? Naquele momento, para mim, eu não entendi que Deus não queria, entendeu? Assim, a melhor coisa é você orar e pedir discernimento para você direção. Saber se é realmente ou não, né? Exatamente. Tem uma boa aqui que você já falou dela, mas vamos lá. Deus e o dinheiro. Como equilibrar as duas coisas? Eu acho que aquilo que eu falei, o dinheiro é um meio, né? Não é um fim. E o dinheiro não está acima de Deus, né? Inclusive, quando você semeia, você está dizendo que no caso da igreja, do altar, a gente fala, você está dizendo que Deus é que comanda, não o dinheiro. Né? Entendi. Como você deu o testemunho aí. Você diz para a sua necessidade que ela não é maior que Deus. Ou para circunstâncias, entende? Agora, tem que ter uma conciliação, eu acho mais desafiador quando você tem um pouco mais do que quando você não tem. Né? Para não se tornar realmente o seu senhor. Sim. Né? Porque quando você tá na pior. prova ali, na pior, você fala assim, não, senhor, eu vou te dar, o senhor vai me dar e tudo mais, né, e tal. Aí quando você cresce, quando você ganha muito, aí você fala assim, não, já tenho, né, e tudo mais. Então, assim, você tem que tomar cuidado para que não caia, né? Tem outra muito boa também aqui. Boas perguntas. Estou cheio de dívida. Como resolver a minha vida financeira? Eu acho que a primeira coisa que alguém que está endividado precisa fazer, e eu vou fazer uma comparação aqui como alguém que sabe que está com a saúde debilitada, tá? Ou como alguém que sabe que está extremamente acima do peso, né? Você sabe que uma pessoa, quando ela tá... Às vezes, esses reality shows de pessoas muito obesas, não estou falando de pessoas como nós aqui, tipo, tá um pouquinho assim, muito obesa, né? Tem um reality show que passava muito no Discovery Home and Health lá, The Biggest Loser, o grande perdedor, que quem perdia mais peso ganhava. Né? Nem sei se está no ar isso, eu assisti isso há muitos anos atrás. O que é interessante quando você assiste? Pega lá, põe 20 numa casa, que eles vão ter que malhar, alimentação, nutricionista e tal, né? Unânime, faz muito tempo que eles não sobem na balança. Né? Ou seja, não quer encarar a realidade. Não, a balança nem me aguenta, não importa.
Né? Não importa. A balança vai até 200, você sabe que está pelo menos no 200. Né? Então, o cara dá justificativos. Então, uma coisa para quem está endividado é encarar a realidade. E eu já dei muita consultoria, né? Hoje eu tô mais bispo do que tudo. Sim. Vivendo pro chamado. Mas eu dizia o seguinte, muitas vezes quando você encara, na maioria das vezes, eu digo assim, 80%, pá, o problema é menor do que você pensa. Acabou de ter uma situação com uma pessoa da igreja, disso, sem entrar em detalhes. A pessoa falou, bispo, eu tô devendo aqui tal coisa, vamos supor como se fosse um financiamento. Sim. Eu acho que eu devo uns 6 mil. Eu falei exatamente, encara, vai lá, veja quanto é para negociar. A pessoa mandou um WhatsApp para mim, bispo, na verdade, se eu quitar hoje é 3 mil. Quer dizer, metade do que ela pensou que ela devia. Né? Ah, porque ela pensou errado. Não, até porque às vezes tem uma questão de juros mesmo, que você vai lá para renegociação e ele joga lá e ele já joga baixo. Então você fala, o que eu tenho para pagar é isso. Né? Eu me colocando aqui na posição de credor, é melhor eu receber agora ou eu não receber? Nunca. Então eu digo assim, coloca tudo, mas é tudo, não é? Já viu gente que começa a se enganar? Eu devo 10 mil, mas é que apareceu mais 5 que eu não coloquei. Não, então você devia 15. Sim. Coloca tudo na ponta do lápis e tudo em valor real, se eu fosse quitar hoje. Ou se eu fosse parcelar em 24 meses. Eu falei que nós pagamos os agiotas em 4 anos. Foi uma conta ali. O cara me cobra juro. Olha, pra eu parar de pagar só o juro, eu vou ter que pagar no capital. Sim. Não é? Você tem que mudar isso, inverter né? o jogo. É. Tem uma aqui, Ó, essa é boa. Bispo, penso em casar sem ter uma vida financeira no caso. Uhum. Estável. É errado? Olha, boa mesmo, hein? Eu não sei o que é a vida financeira estável, né? Eu acho que se você esperar, é um versículo de Salomão, condições perfeitas para fazer qualquer coisa, né? Ele diz, quem olha o vento, nunca semeará, né? Então, quer dizer, Eclesiastes 11:4, se não me engano. Se você esperar o cenário ideal, você nunca vai casar. Porque nunca vai estar ideal. E isso pra nada. Ou pra tudo. Se você esperar, você montar esse empreendimento aqui, Pablo, você esperar cenário perfeito, não, você não vai montar. Eu não estaria aqui com você. Sim. Né? Se eu esperar, não, como é que tá a igreja do Tocantins? Tem isso, tem aquilo, tem dívida, não tem? O terreno, não sei o quê. Quem são as pessoas? Eu não viria. Né? É fato. Esse é um ponto. Agora, o outro ponto é, você precisa de um mínimo pra cuidar de uma casa. Somente se for homem, né? Sem nenhum aqui machismo, porque hoje a gente, inclusive, incentiva as mulheres a trabalharem e acaba que elas trabalham mais que a gente, né? Mas, porque elas, né, são muito mais efetivas em todas as áreas, tem ministério hoje, né? Que as mulheres estão tão, né? Até mais que os homens, né? Porque tudo que elas fazem mesmo geralmente é melhor, né? Mas você precisa ter um mínimo de uma estrutura, né? Para cuidar bem da sua casa. Né? Eu digo que se é aluguel, pagar o aluguel, a água, a luz, né? Ter o que comer. O básico, O básico, entendeu? Então eu não sei o que é isso estável. Agora, estável não, eu sou um vendedor. Tem mês que eu ganho 2 mil, tem mês que eu ganho 5 mil. Então, construir uma vida tem muito a ver, Pablo. Aí eu puxaria um outro assunto aqui da administração. Pode puxar, pode ficar à vontade. Com padrão de vida. Entendeu? Eu sei que o Brasil tem um cenário, não só hoje, de muito tempo, e a pandemia fez isso no mundo, não é só no Brasil, por causa da inflação. Que é difícil, às vezes, você fala para ter um mínimo, mas também tem muita gente no Brasil que vive um padrão acima do que ele pode. Sim. Né? Por aparência e tudo mais. Isso. É só você pegar no Brasil, por exemplo, a quantidade... Eu não estou falando de iPhone 5, 6, 7, 8, não vou falar nem do 10. A quantidade de pessoas no Brasil que tem iPhone 11, 12 e o 13 agora. Fazer só um dado aqui, ó. Tô aqui jogando a estatística fora, tá? No lixo. Para os estatísticos que me assistem. Mas só um dado, porque nós sabemos quanto custa no Brasil um iPhone 11, 12 e 13. E nós sabemos qual é o percentual da população que ganha aquilo. Só para ficar num dado. Então assim, Bi, você tá falando, não tô falando que o Brasil é o lugar mais fácil para se viver, que eu também não sou ignorante. Mas eu também tô falando que tem muita gente que quer viver um padrão acima antes da hora. Né? Que aí tem um jogo, eu vou pagar um preço agora, né? Eu preguei um dia uma palavra na igreja, Pablo, e é por isso que eu tava falando fora do área com você, que acaba que uma coisa vai puxando a outra, a linguagem vai puxando isso, que é ou você vai chorar antes ou você vai chorar depois. Então, a maioria dos brasileiros choram depois e choram muito tempo. Entendeu o que eu tô falando? Eu vou lá e tiro do cheque especial para comprar um iPhone. Você vai chorar muito tempo. Entendeu? Agora, se você chorar agora, eu vou ficar aqui com o meu 7... E mais um ano. Mais um ano, 2. Mas já eu vou ter para ter o 13? Então tá bom.
né? Então, ou você vai ficar, desculpa a expressão aqui, dando tiro de 22 e se matando para comprar a bala do 22, ou você vai se preparar para dar um tiro de 12, de bazuca, melhor. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, é uma questão. Entendi. Vamos lá. Mais uma. Tem muita pergunta, fizeram muita pergunta. Vamos fazer, isso é legal. Bispo, quero sair do meu emprego e empreender, mas tenho medo. O que fazer? Ó, eu sempre dou a mesma recomendação. Primeiro, você acha que você foi chamado para isso, empreenda. Agora, eu vou entrar num conceito da reserva de segurança ou de emergência, ou como queira chamar, né? Que nós, administradores, consultores financeiros, estou me chamando de consultor aqui, apesar de nem estar atuando tanto, né? A gente fala que é de 6 a 12 meses seu custo de vida. Entendeu? Sim. Eu já passei por isso. Eu trabalhava no banco, não era para empreender. Como que aconteceu, Pablo? Só para outro também testemunho. Eu fiz faculdade na Universidade Federal, né, no Mato Grosso do Sul. Aí eu fiz uma pós e eu tinha um amigo, né, Rafael, tem um amigo. Ele é professor hoje da universidade que a gente se formou. Lá. Hoje ele é professor lá. Lá. Professor titular, doutor, né? Ele saiu, a gente tinha um relacionamento, eu sou santista, né? Diz que tem pouco santista, mas eu sou santista. E ele corintiano. A gente sempre, e ele muito inteligente. E ele me julgava também um cara um pouco inteligente. Aí ele saiu, ele fez uma pós rapidinha ali, coisa muito rápida, 8 meses, 1 ano, e engatou no mestrado. E ele foi um cara que ficou, cara, você tinha que fazer mestrado. Você é um cara que tem perfil. Eu já dava aula na faculdade, já dava. Sim. Você tem perfil, você já tá dando aula nas faculdades, tal. Ele falou, faz a prova, estuda isso aqui e tal. Eu dei uma olhadinha de verdade na prova, sim, né, da época do mestrado, e eram 4 fases. A primeira era mais difícil, a segunda era entrevista, e a terceira era você fazer um pré-projeto que algum professor escolhesse, que vai ser a dissertação que você, sim, defenderia. Né? No doutorado é tese, no mestrado é dissertação. E aí eu fiz a prova e passei de primeira. Aí o que aconteceu? Eu poderia fazer como aluno especial, que é assim, você vai lá e faz 1 ou 2 disciplinas. E aí você faz um semestre assim, e no outro semestre você entra como aluno efetivo, regular, sim, que eles chamam do mestrado. O mestrado meu durou 2 anos e meio. E aí naquela época, não sei como é hoje, em 2011 eu entrei no mestrado. 2010 como aluno especial, 1 ou 2 matérias, sim, 2011 quando você entrava regular, você tinha que assinar um termo que você se dedicaria exclusivamente. O que era essa dedicação exclusiva? Que se tivesse aula de manhã ou de tarde... Independente você iria. Você tinha que ter, senão você provaria por falta. O que eu me vi nisso aí? Eu já tinha um desejo de sair do banco que eu trabalhava, por causa do pastor, sim, do pastorado. Eu me vi tendo que fazer uma escolha. Bom, eu vou ter que sair, o aluno de mestrado ganha quantos? E eu vou ter que ficar lá exclusivamente? O que eu fiz com a minha esposa? Sentei e falei, nossa vida custa tanto. A gente tem 1 ano para poupar esse custo de vida. Para quando eu entrar no mestrado, eu ter pelo menos 1 ano. Para se manter. Para se manter te ajudando aqui, porque ela já tinha outra. Entendeu? Então eu diria, eu quero empreender. Dá para fazer uma reserva de segurança de pelo menos 6 meses? Se der, melhor. Entendi. Entendeu? Minha vida custa pouco, bispo, custa 2 mil. Dá para juntar 10 mil antes de você já empreender? Não dá, mas dá 7. Vai ser um empreendimento com menos. Até porque para empreender... Olha só, Pablo, a conversa vai longe. Né? Você abre uma franquia hoje. Vamos pegar a maior franquia do Brasil, acho que é a Boticário. Sim. Tá? Cacau Show. Você vai concordar comigo que já tem um nome, que já tem uma marca forte. Sim. Que onde você chega na cidade, vamos mostrar qualquer um. Colinas, abrir um Boticário, olha, dificilmente dá errado. Até porque eles fazem um estudo. Eles vão lá, eles estudam o cenário local. Eles não te deixam abrir se eles julgarem que a chance de mortalidade é alta. Tá? Ainda assim, quanto tempo eles falam que vai retornar? Nenhuma fala menos de 2 anos. 24 meses, 30 meses, 2 anos e meio, muitas 36 meses. Significa que você vai recuperar, não é que você não vai ganhar nada no primeiro mês, mas que você vai recuperar o teu capital. Então eu tô falando aqui de 6. Até para você ter um capital para segurar as pontas. Entendeu? Entendi. Não tô desincentivando a empreender, não. Só tô dizendo assim. Você mesmo contou aqui que você conseguiu, você tá conseguindo, tá? Porque você teve um resguardo da tua loja. Foi. Que aí eu fiz justamente isso. Eu me programei, eu falei assim, não, eu custo tanto por mês, eu consigo me manter por 12, 14... Enfim, a tua vida, 18, que seja 20. Eu consigo aqui, então eu tenho esse prazo para fazer acontecer. Essa janela. Essa janela. Porque você empreender preocupado se você paga a conta amanhã ou não é complicado. Complicado. É complicadíssimo, entendeu? Ótimo.
eu pegar meu celular. Vai lá, pega aqui. Pega aí, isso. Tem uma pergunta um pouco mais técnica aqui. Bispo, como o senhor enxerga o cenário econômico e político do Tocantins nesse pouco tempo? Eita! Bom, vamos por partes. Eu cheguei no Tocantins aqui 7 meses, Sim. né? Economicamente falando, eu acho Palmas... eu só rodei aqui praticamente em Palmas, Sim. né? Fui em Porto ali um pouquinho também, muito rápido. Passei por Gurupi também, quando eu fui numa outra questão. Mas assim, eu vejo Palmas, especialmente Palmas, né? Perguntou do Tocantins. Mas Palmas e a maioria das cidades do Tocantins, especialmente as que tem mais população, sim, as 10 mais aí, como um lugar de muita oportunidade. Eu tenho a impressão, agora falando de Palmas, que as pessoas que moram em Palmas ainda não têm a dimensão de como aqui é uma terra de oportunidades. Entendeu? Aqui, por exemplo, as pessoas têm uma frase muito assim, ó. Nossa, Palmas é muito caro, Palmas é uma das cidades... Tá. Primeiro que eu acho assim, tá todo mundo não entendendo que tem uma inflação aí, basta você ver o combustível que pegou todo mundo. Não é aqui que São Paulo, pegou todo mundo. Segundo, por exemplo, eu olho alguns lotes aqui em Palmas, né? Eu falo, meu Deus, isso aqui é Campo Grande há 20 anos atrás. E não é que Palmas está atrasado, é que Palmas é nova. E o povo de Palmas ainda acha caro. Palmas e o Tocantins é um estado novo. Sim. Então aqui ainda está maturando, ainda está nascendo tudo. Ô, Pablo, você falar em termos de geração, pergunte qualquer professor de geografia, de história, sociologia. Sim. 50, 80 anos é novo. Muitas falam, o Brasil é um país novo. Entendeu? 500 e poucos anos. Entendeu? Então assim, Palmas é novíssima. Então você tem as dificuldades do que é novo, que algumas coisas demoram a chegar, mas você tem toda a oportunidade do que é novo. Quantas empresas não tem aqui? Até franquias de renome ainda não tem. Você está falando de empreendedores aqui. Quantos espaços você tem? Você vai em São Paulo, você não acha um local desse aqui, ó. Eu tenho um amigo em São Paulo, em Osasco, faz mais ou menos o que você faz. Você achar num prédio espaço bem localizado, é 4, 5 mil por mês, 7 mil. E nós não estamos falando assim, não. Ele tá ali na Faria Lima, entendeu? Na Avenida Paulista. Não, entendi. Ele tá num espaço legal de São Paulo, entendeu? Relativamente bom. Então, assim, aqui você tem muita oportunidade. Então, politicamente eu conheço pouco, né? Eu sei que houve aí, sei que Tocantins tem sido famoso por governador cair, né? E tem um lado ruim disso, mas tem um lado bom, né? Tudo tem o seu... O que é o lado bom? Não tenho nada contra o ex-governador e nem estou dizendo que ele é culpado, tá? Pelo contrário. Mas eu estou dizendo assim, se aqui é um local que quem faz errado é rapidamente julgado e cai, então isso se faz errado mesmo, né? Primeiro tem que provar se a pessoa fez, né? Porque a gente precisa só ter falar, né? Isso, a gente precisa ter sempre esse cuidado, né? De não sair sendo juiz de ninguém, né? Muito bom. Tem uma boa aqui também. Qual foi o seu maior erro no mundo dos investimentos? Essa é boa demais, né? Olha, eu acho que a gente erra... eu vou aqui, né? Não tem jeito. Tem gente que faz todo mundo que recorre um Warren Buffett, mas não tem jeito. Ele é o concurso dos investimentos. O Warren Buffett, ele fala uma coisa, que o mercado de ações, falando agora de que investimento, renda fixa, renda variável. Aqui eu acho que é ações mesmo. Ações. Mas vamos falar de ações. Investimento, renda variável. Ele fala que é um mercado que transfere o dinheiro dos impacientes para os pacientes. Então, em alguns momentos, você tem impaciência. Teve momentos que eu tive muita paciência e essa paciência é relativa. O que é impaciente? É 1 ano, 2 anos, 3 anos. Vamos dar um exemplo, a ação da Magazine Luiza. Custava R$27 no topo. Hoje está custando R$5,50. Quem comprou a 25 vai ter que ter uma paciência longa. Ou vai ter que estopar, como a gente fala no mercado, vender e realocar, que não é também erro nenhum, quem nunca errou. Ou você vai ter que pensar em 5, 7, 8 anos. Até se reestruturar de novo. Isso. Se você tiver dinheiro para isso, para aguentar, ótimo. Agora, já parte de um outro princípio que eu falo no curso, que eu não posso me aventurar em ações sem eu ter uma reserva de segurança. Porque se aquele dinheiro for o dinheiro que eu preciso para viver, eu vou ter um problema. Sim. Então, acho que o maior erro foi ter impaciência em alguns momentos e foi também lá atrás, começa a investir, você começa investindo um pouco. Todo mundo tem isso. Pode ser o maior investidor ou o pior.
não é na cabeça dos outros, mas um pouco na onda. Por exemplo, Magazine Luiza. Tinha pessoa que nem conhecia a empresa. Não, Magazine Luiza é o que explode. Magazine Luiza. Igual as criptomoedas agora. Né? Tem muitíssimas criptomoedas que é projetos relacionados a jogos, a exploração, a mineração. E tem muitos que nem sabem o que é, não sei o que é coin. É essa. É essa. Só vai. Só vai, entendeu? Lógico, se você pegar ali o famoso gráfico, você vai e você explode mesmo. Só que se você pegar o contrário... você afunda. Você afunda. Você afunda. Entendeu? Bom. Então eu acho assim, é investir um pouco sem conhecimento e também ser impaciente em alguns momentos. Por exemplo, no período do coronavírus eu fui muito paciente e eu me dei bem, vamos dizer. Isso é bom. Em outros momentos eu não fui tão paciente, que o emocional fala muito alto nos Sim. investimentos. Agora, assim, uma dica mesmo, que eu vejo que hoje já se fala muito, mas ainda há muito uma dúvida, um misticismo da Bolsa de Valores, dos investimentos, Certo. tudo. Você indica a pessoa a começar, não começar, e quando começar, e o porquê começar? Ó, uma coisa que eu quero dizer para todo mundo que nos assiste, e também para todo mundo, você, todo mundo tá aqui, é o seguinte, isso aqui não é uma fórmula. Sim. Se você pegar a linha de investimentos, por exemplo, do Thiago Negro, Sim. e você pegar a linha de investimentos do Rafael Ferri, né, do Café com Ferri, que inclusive apanha muito, né, você vai ver que são totalmente diferente. opostos. O Rafael Ferri, ele pegou 22 mil do cheque especial e fez 3 milhões na bolsa. Loucura. Entendeu? Eu não faria jamais, entendeu? Depois de tomar alguns tomos. Pegou o dinheiro que ele tinha, perdeu. Pegou 5 mil, perdeu. Pegou 10 mil, perdeu. Pegou mais 10 mil emprestado com a mãe, acertou. Aí acertou, paulada. Entendeu? Eu tenho uma regra da minha vida. Não quer dizer que essa regra é pra todos. O dono da razão é o Thales. A minha regra é, eu não posso investir em ações se eu não tenho reserva de emergência. Ponto. Então, quando começar, pra mim é isso. Segundo ponto. Agora, quando começar, você pode começar hoje. Você tem uma reserva, sei lá, minha vida custa 3 mil. Então, 3 vezes 6, 18. Sim. Eu tenho 20 mil guardado. Eu tenho 25, bispo. Vou pegar uns 5 aqui, não é pra brincar no sentido, mas assim, pra conhecer começar, isso. Aí eu digo, estuda. Mesmo você vai brincar, porque senão você vai perder 5 mil, vai doer. Vai doer e você vai te afastar do mercado. Né? O Brasil, até esses dias atrás, tinha 4 milhões de CPF na Bolsa. Um país de 210 milhões de habitantes. Tá começando. Tá muito começando. Nos Estados Unidos passa de 50% da população. Inclusive crianças. Que lá já é uma cultura, isso, né? Aí, Pablo, tem muita coisa. Muita gente fala que o ciclo de alta das bolsas, inclusive das bolsas americanas, acabou. Mas essa história eu escuto há 10 anos. O ciclo de alta acabou, o ciclo de alta acabou, o ciclo de alta acabou. É igual o dólar. O dólar acabou, o dólar segue se valorizando. Não é frente ao real, é frente ao mundo. Entendeu? O dólar e o euro e tal. Agora dizem que vem um ciclo de baixa do dólar, por exemplo. Não sei, né? O Brasil vem sofrendo muito com inflação, por exemplo. Eu tenho pra mim, né? Não tô aqui defendendo o governo, mas eu preciso dizer isso. Eu acho que o Brasil vai acertar na política que ele teve durante toda a pandemia e pra frente. Eu acho que o Brasil vai acertar. O que vai acontecer? Na minha humilde opinião, o Brasil vai sair primeiro da inflação. Do que todo mundo. Do que todos. Né? Que a gasolina aqui, a gasolina é mais cara nos últimos 40 anos nos Estados Unidos. É a gasolina mais cara nos últimos 42 anos na Alemanha. Entendeu? É a gasolina mais cara nos últimos 30 anos no Japão. O Brasil vai sair primeiro com a medida que o seu Paulo Guedes aí, o Roberto Campos Neto, que é o presidente do Banco Central, tomar. Sangrou demais o Brasil o ano passado inteiro. Esse ano até agora, talvez tenha mais uma alta de ciclo de juros. A gente está falando, para quem nos assiste mais para frente, a gente está falando em abril de 2022, talvez tenha mais uma alta da Selic. E eu acho que definitivamente é a última, e aí vai começar a descer. A descer de novo. E aí, eu acho. E aí no mundo ainda não está perto do fim da alta. Sim. Entendeu? Entendi. Então a gente vai começar a ter o efeito aqui mais... Talvez no segundo semestre a gente vai estar mais aliviado e os Estados Unidos ainda está no meio ou no 70% da coisa. Falando de uma maneira bem leiga aqui. Sim. Entendeu? Agora, começar a investir, entendeu? Fundo multimercado, que arrisca um pouquinho, 70% em renda fixa e 30% em renda variável. Né? Eu fiz um processo na minha vida, eu não fui direto para ação. Eu fui, tipo, poupança, que não dá nem para considerar investimento, mas vamos falar poupança, CDB, renda fixa, aí multimercado, eu lembro muito bem. Aí fundo de ações, que aí não sou eu comprando ação. É um gestor
com um portfólio, vai ter tantas ações. Tem gestor que revela a estratégia, tem gestor que não. Ele fala, vai ter uma ação de elétrica, tipo a Energisa, sim, vai ter uma ação de quê? Vai ter uma ação de uma grande tech dos Estados Unidos, Google, Facebook, aí ele põe ali para você. Por exemplo, o fundo do Alasca, tô fazendo propaganda que falei do FEI, falei do Thiago Negro, do Henrique Breda e do Luiz Alves, que é considerado também um dos maiores investidores do Brasil, junto com o Barsi, é um fundo que explodiu sim, nos últimos 10 anos. É coisa assim, sei quantas 1000%. O ano passado ele apanhou muito, porque ele estava muito em Magazine Luiza. Mas ele segue, olhando uma janela dos últimos 10 anos, ele ganhou muito dinheiro. Mas não é pouco não, sabe assim? Cara que botou 1000 lá tem 500 hoje. Entendeu? Aí ele cobra o percentual, a pequena taxa de administração do fundo e às vezes uma taxinha outra de performance, que eles chamam. Entendi. Que aí seria uma outra... Um outro leque aqui, entendeu? Um outro leque. Tem uma pergunta bem técnica aqui, deixa eu achar ela, que eu acho que você vai gostar dela. Aqui, ó. Bispo, o que você acha do dólar baixo e das ações expostas ao dólar? Tudo em queda. Exemplos, BDRs. Ó, tem duas maneiras de você investir, vamos falar, numa empresa americana ou fora do país, não só americana. Sim. Tá? Você tem comprando ela lá, abrindo uma conta numa corretora americana, Avenue, por exemplo, que é muito famosa no Brasil, né? E você compra direto o papel do Facebook. Sim. Só um exemplo, tá? Da Meta lá, do Google, né? Ou você compra uma BDR, que na tradução seria um recibo brasileiro de depósitos, tá? Falando, para não falar assim em inglês. O que é isso? Você está comprando com mais facilidade no Brasil, né, de um papel que está atrelado a lá fora. A lá fora. Grosso modo aqui, pelo amor de Deus, tá? Devido ao tempo. Mas agora vamos lá para a exposição ao dólar. Você perguntar para mim se eu tenho papéis expostos ao dólar nos Estados Unidos, eu tenho. O que eu penso? Eu penso que historicamente o dólar sempre se valoriza frente ao real. Não tem nem como fazer essa comparação, tá? E eu penso que isso sempre vai ser um hedge, uma proteção. Sim. Entendeu? Entendi. Porque quando o mundo bagunçar em qualquer momento, e já bagunçou muito recentemente, bagunçou coronavírus, bagunçou Rússia e Ucrânia, inevitavelmente os investidores correm para onde as moedas são mais fortes. Sim. Euro, libra esterlina na Inglaterra, dólar. O ouro também ou não? O ouro também. O ouro também. Agora, se o dólar entrar num ciclo de baixo, que parece que vai entrar, você vai ter que saber que aquilo é uma proteção. Sim. Que talvez você não vai alavancar tanto o seu patrimônio naquilo. Entende? Eu tô lá numa... Eu não quero falar das techs, porque as techs têm uma chance também de elas tiveram um ciclo de muita alta. Né? Você pode ver que a Netflix caiu muito aí recentemente. Não é um fator só. Nunca é uma variável só. Quando você vê alguém falando assim, caiu por isso, não é só isso. Tem várias coisas. Tem várias coisas, né? A Netflix caiu porque tem uma série, ela teve um grande ciclo de alta. Aí tem uma questão que parece que o número de assinantes caiu mesmo. Tem mais concorrentes. Antigamente no Brasil você tinha só Netflix. Só Netflix. Hoje você tem Amazon Prime, você tem a Disney, que vem com uma coisa forte. Você tem o YouTube Premium, você tem a HBO. Tem muita coisa que eu quero fazer, não, caiu porque isso. Não. Realmente tem um movimento também de assinantes que não concordam com alguns valores da Netflix. Teoricamente subiu, né, e tudo mais, bastante. Sim, valores, eu digo, reais e valores de princípios. Tem um movimento no mundo inteiro em cima disso. Né? Então, mas não é uma coisa só, é um conjunto de fatores. Né? Então, eu diria assim, como proteção, eu teria. Agora, eu vou montar uma carteira aqui, se eu peguei 30 mil, 50 mil, sei lá, 10 mil, montei só de americano e eu quero que isso aqui me dê mais 20 mil nos próximos 2, 3 anos. Eu não sei se esse é o momento para isso. Agora, eu tenho 10 ações, bis, 2 estão lá. Eu acho legal. 3. Sim. Se tudo der errado no mundo, você tem eu tenho 3 protegidos. É a diversificação. Entendi. Entendi. Sensacional. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Vamos lá. Muita pergunta boa, hein? Tem muita pergunta. Isso? O pessoal interessa, né? Cadê? Ah, essa daqui é muito boa. Só pergunta boa. Quero começar a investir, mas não sobra nada do meu salário. Já tentei tirar, mas sempre falta. Bom, aí, assim, essa é o questionamento número 1 dos brasileiros, vamos dizer assim. Aí tem duas, novamente vai para algumas variáveis. Sim. Primeiro é o padrão de vida que você vive, ponto. Agora sim, se você não se obrigar, eu uso a expressão se obrigue, né?
acho que a Natália Arcuri usou uma expressão, se pague. Sim. Se você não se pagar, sempre vai faltar. Eu não tô desmerecendo quem perguntou, falando assim, que você não entende a realidade da minha vida. Mas essa frase, você não entende a realidade da minha vida, todo mundo usa. Então, assim, se você... É aquela história assim, eu não tenho tempo pra fazer academia. Não, você nunca vai ter. Sim. Mas é que eu entro no trabalho às 7 horas da manhã. Então, pra você fazer, você vai ter que ir das 5 às 6. Entendeu? Desculpa te trazer pra realidade, mas é isso. Então, assim, eu dou como uma regra de vida, em quem eu dei consultoria, paga, e quando eu dei consultoria gratuita. Inclusive, terça-feira a gente teve um testemunho na igreja, terça-feira, não ontem, na passada, de um casal que quando eu conheci, eu falei isso pra eles estavam pra casar, eu falei, junta 10% do salário de cada um. Não dá, junta. E aí eles estavam testemunhando que passados 7 meses que eu tô aqui no Tocantins, eles têm tanto. Olha aí. Entendeu? Então eu digo, se obrigue, coloca como uma conta. Uma conta que eu digo na planilha. Sim. Por exemplo, minha planilha do Thales. Tá lá, primeiro dízimo, depois água, luz, dízimo, investimentos. Aí eu digo 10, 20, 30%. Aí vai de cada um. Aí vai de cada um. Eu acho que pelo menos 10% tem que acontecer. Sim. Muito bom, muito bom. Bora ver se tem mais alguma aqui. Resolver a vida financeira, cenário político, aí já entra para um extremo aqui, não sei se é legal falar, mas de esquerda, de direita, sobre a economia. Mas, enfim, passa reto essa daqui, que é bem chata. Acho que foi, Bispo. Todas as perguntas foram. Aí eu deixo aberto, se você quiser dar algum conselho, alguma dica, algo que você queira falar para os jovens, para Palmas e tudo mais, agora é o seu momento, pode ficar à vontade. Não, certo, eu quero agradecer, Paulo, pela oportunidade, né? Foi uma grande bênção estar aqui, né? Você, amém, sua família toda, que Deus prospere, né? Os seus empreendimentos, amém, suas ideias, seus planos, sim, né? Espirituais, naturais, enfim, financeiros. Não, eu deixaria uma dica, 2 dicas, né? Para as pessoas se aproximarem de Deus, né? A Bíblia diz que Deus é galardoador daqueles que o amam, ou seja, presenteador, né? Quando você busca Deus, você é o principal beneficiado, porque Ele é presenteador daqueles que o amam, daqueles que o buscam. E, que a gente falou bastante aqui de gestão financeira, né? A própria Bíblia é um livro que dá muitos conselhos financeiros, especialmente Salomão, né? Pela manhã semeia sua semente, à tarde não retiza a mão. Tá, na minha cabeça está falando de 2 fontes de renda, ou de 2 caminhos de investir, de não focar numa coisa só, né? Não ter só uma cesta, né, de ovos, né? Ter outra, né? Então eu diria, se aproxime de Deus, busque conhecimento na palavra. A gente tem grandes influenciadores financeiros se aproximando da Bíblia. Tem. Cada vez mais agora. Não é gente que nasceu, como você falou, em berço cristão. É gente que está vindo e enxergando que a Bíblia é uma fonte de riqueza, né? E diria ter uma boa administração, ter uma boa gestão na sua vida, que isso vai trazer benefícios para você, para sua família. Tem um texto na Bíblia que, acho que até usei no último Alavancar, me chama muito a atenção. Ele fala, um homem de bem ou um homem justo deixa uma herança ou uma riqueza para o filho de seus filhos. Interessante isso, né? Você deixar uma riqueza para os seus netos. E ele está falando de riqueza mesmo ali. É lógico que uma coisa principal é você deixar a fé, a educação, os princípios. Mas ele também está dizendo que um homem bom também se preocupa com os seus filhos, com os seus netos. Com as suas gerações, né? No sentido que elas vão ter, das oportunidades que elas terão, né? Bom demais. E, Bispo, fica aberto aí o convite para várias outras vezes que quiser vir aqui. Tem vários temas muito bons que a gente pode vir e tratar de temas específicos, né? Muito bacana. E como que eu acho você nas suas redes sociais aí, no Instagram, no Facebook? A Sara, aonde que fica? Fala aí agora, é seu espaço. Maravilha. Bom, Instagram da Sara, @sarapalmasoficial. Sim. Meu Instagram é Thales A. Martins. Sim. Thales A. Martins, Thales. Thales vai estar aqui embaixo também. Vai estar aqui embaixo. Beleza? Tá ótimo. Thales A. Martins. Lá os cultos são terça. Lá terça às 20 na Sara. Sábado 18 e 20. E domingo 18 e 20. Pronto. São 5 cultos. Se você quiser ir, se você tiver alguma dúvida a mais, manda pra ele. Se deixar, nós vamos aqui, nós vamos até mais tarde. Se deixar, nós vamos até a noite. Beleza? Então, muito obrigado você que ficou até o final. Deixa um like aí, se inscreva no canal, deixa um comentário aqui do que você achou.
Um beijo no seu coração, que Deus te abençoe imensamente e até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.